E aí galera, tudo bem com vocês? Nessa playlist eu vou estar construindo juntamente com vocês um clone do Microsoft Teams. Não sei se vocês conhecem, é uma aplicação normalmente de uso corporativo. Muitas empresas utilizam para agendar reuniões, para utilizar o chat. E o foco desse vídeo vai ser mais voltado para essa funcionalidade, a funcionalidade do chat. A gente fez algumas modificações, algumas adaptações, mas nosso intuito com essa playlist é passar para vocês a construção da interface. A gente clonou a interface quase 100% fiel ao layout original, usando o Tailwind. E a gente também fez o desenvolvimento do chat aí com a ajuda do Firebase. Então vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Eu construí essa tela de login bem simples para a gente autenticar com o nosso usuário do Google. Então assim que clica, ele abre um pop-up. Caso você não esteja logado na sua conta do Google, ele vai pedir para você digitar o e-mail e senha. A partir do momento que você confirma, ele já lhe direciona para a aplicação. Então aqui está a aplicação. Ela foi toda construída com o React. A gente usou o Tailwind para fazer a estilização. Usamos o React Router DOM para criar as rotas da nossa aplicação. E o Firebase para trabalhar a parte de autenticação e de banco de dados. Beleza? Bem pessoal, eu estou aqui com o projeto Vite iniciado, projeto React. Se você ainda não sabe criar um projeto React com o Vite, eu vou deixar aqui um link na descrição auxiliando aí a criação desse projeto. E vamos iniciar aqui fazendo algumas configurações, tá? Eu vou primeiro iniciar limpando algumas coisas que a gente não vai estar utilizando. Vou tirar todos os CSS e SVG que a gente tem aqui, que vem por padrão nesse projeto. Beleza? Vou remover aqui as importações. Deixa eu tirar aqui, importação do logo. Vou limpar também toda essa div. Tirar esse use state. Tirar a importação dele, deixar bem limpo. Que eu vou deixar um H1 app. E dentro do nosso main também vou estar tirando o CSS que a gente não vai utilizar. Ok? Se eu rodar nossa aplicação agora, vamos ver essas alterações em tela. Aqui está o nosso app, já está rodando, beleza? Vamos partir agora para as configurações. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai estar utilizando o Tailwind para fazer toda a estilização do nosso projeto. Então vou estar passando com vocês de forma rápida a instalação e configuração aqui do Tailwind. Então a gente vai seguir o passo a passo lá da documentação do Tailwind. Vou rodar aqui o npm install, dependência de desenvolvimento. Ele vai estar instalando o Tailwind CSS, o Post CSS e o Auto Prefixer aqui no nosso projeto, beleza? Pronto. Com o Tailwind instalado, qual é o próximo passo? A gente vai estar rodando aqui no nosso terminal o npx Tailwind CSS init-p. Isso aqui ele vai estar criando dois arquivos de configuração, um do Tailwind e um do Post CSS, aqui na raiz do nosso projeto. Já rodou, você viu aqui ele criou o Tailwind e criou o Post CSS. Em seguida, o que é que a gente vai estar fazendo? Dentro aqui do nosso arquivo tailwind.config.js, a gente vai estar fazendo só algumas modificações. Eu vou estar removendo essa primeira linha. Aqui a gente vai continuar com esses dados, mas eu vou estar preenchendo aqui o nosso content. Vou informar para ele
que é para ele estar customizando apenas os arquivos que estão dentro da pasta src barra. Aí eu quero que ele pegue qualquer pasta e qualquer arquivo que termine com as extensões .ts e .tsx, que a gente está usando o TypeScript aqui nesse projeto, beleza? Primeiro passo. Próxima coisa que a gente vai estar fazendo é a configuração de fonte e configuração de cores do nosso projeto. Para a gente estar alterando a fonte padrão que vai estar sendo usada, a gente passa aqui dentro de theme o font family, beleza? Aqui eu vou passar que toda a fonte sans que o Tailwind vai utilizar seja essa nossa fonte aqui. E caso ele não encontre, aí ele vem a utilizar a sans serif. Outra coisa que a gente vai estar estilizando aqui, customizando dentro desse arquivo, são as cores. Por padrão, o Tailwind ele já traz pra gente algumas tabelas de cores. Se eu for aqui dentro do site do Tailwind, vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho. Se a gente for aqui procurar colors, ele já traz uma lista aqui de cores customizadas, já pré-definidas pelo Tailwind. Tem toda essa paleta aqui de cores, beleza? Mas a gente não vai estar usando as cores exatas aqui que o Tailwind já disponibiliza. Então a gente vai precisar estar alterando algumas cores dessas aqui. Por padrão, a nossa aplicação ela vai trabalhar em cima de um roxo aqui, só que a gente vai estar customizando. Então a cor mais predominante vai ser essa índigo. Eu vou estar fazendo alguns ajustes nela dentro daquele arquivo nosso do Tailwind, o arquivo de configuração do Tailwind, beleza? Então aqui dentro do nosso arquivo de configuração eu vou estar estendendo as cores. Basicamente a gente vai só alterar a índigo mesmo. Eu vou estar passando já aqui as cores que eu usei para esse projeto, beleza? Então a gente abre um objeto de colors e vai alterando as cores que a gente vai estar utilizando, ok? De acordo com o nosso layout, e aí tentando ser o mais fiel possível ao layout original lá do Microsoft Teams. Ok, pessoal? Então nesse arquivo aqui é basicamente isso que a gente vai precisar estar fazendo de configuração. Dentro da nossa pasta src, a gente vai estar criando uma pasta de estilos, ok? E dentro dessa pasta a gente vai criar o nosso arquivo global.css. Aqui nesse arquivo a gente vai estar passando 3 configurações do Tailwind para que possa funcionar. O Tailwind possa funcionar aqui na nossa aplicação. E mais uma configuração adicional, que é a alteração da cor de fundo. Antes de fazer essa alteração, eu vou só mostrar para vocês como está ficando após a customização, após a configuração do Tailwind. A gente precisa só passar aqui para o nosso arquivo main a importação desse arquivo CSS para que a nossa aplicação passe a utilizar a estilização. Então vou importar aqui o nosso global.css, beleza? E a partir daí a gente já pode estar utilizando o Tailwind na nossa aplicação. Se eu for lá mostrar em tela para vocês, vocês podem observar que ele já alterou a fonte, já zerou aqui a margem, o padding. Então o Tailwind já está configurado e a gente já pode estar utilizando. Por padrão ele vem com o background branco. A gente vai estar fazendo a alteração disso aqui, mostrando para vocês. Então voltando aqui para a nossa aplicação, aqui no VS Code, para a gente fazer a alteração
do plano de fundo aqui, do nosso background, e a gente vai simplesmente aqui dentro do nosso Global CSS, vamos aplicar uma cor de fundo ao body da nossa página. Aqui dentro a gente vai passar uma propriedade do Tailwind chamada Apply e vamos passar para ele o background neutral 100 e alterar também a cor da fonte para um neutral 800, ok? Então isso aí já é suficiente para que a alteração seja refletida aqui em tela. Então galera, vamos partir agora para a construção de fato aqui da nossa aplicação. Vou fechar esse Global CSS, toda a parte de configuração do Tailwind já foi feita, tá? Então vamos partir para o nosso app aqui. Dentro do nosso arquivo app, eu vou estar apagando isso aqui, esse H1 que a gente colocou, e vou criar uma div. Essa div vai ficar por volta da nossa aplicação, vou passar para ela um class name com o display flex. Quero que ela seja tenha um flex direction de column e uma altura do tamanho da tela. Então eu passo para ela aqui um H screen, ok? Só isso já vai ser suficiente para configurar toda a div que fica por volta da nossa aplicação. Agora a gente vai estar criando alguns componentes que a gente vai utilizar dentro do nosso app, beleza? Para isso eu vou criar aqui dentro da pasta src uma nova pasta chamada components. Aqui dentro eu vou criar alguns arquivos que a gente vai estar utilizando, então vou criar um componente para o avatar. Então vou passar aqui um export function avatar. Então só para ele não ficar dando erro, já vou criar aqui. Vou criar também um componente para o chat, beleza? Que eu vou alterar o nome dele. Vou criar um componente que eu vou chamar de chat list, que vai ser a lista lateral no nosso sidebar. Então vou alterar também aqui o nome, vai se chamar chat list. Mais um componente que vai ser o nosso header. Ok, e o nosso último componente aqui vai ser o sidebar. Então, com todos os nossos componentes criados, a gente vai voltar lá para o nosso app e vamos passar para ele primeiro o nosso header. Vamos importar ele aqui dentro de components /header, beleza? Vou criar um main e dentro desse main eu vou estar importando o nosso sidebar e vou estar importando o nosso chat. Aqui eu vou dar uma estilização para esse main. Eu quero que ele seja um display flex e tenha um flex zoom para ele ocupar todo o espaço da tela. E também vou passar um overflow hidden para a gente estar utilizando na barra de rolagem. Mais pra frente vocês vão ver o uso disso aqui, tá bom? Beleza. Se eu for em tela, mostrar pra vocês como tá ficando. Basicamente a gente não vê muita alteração aqui, mas a gente tem o nosso header aqui ocupando 100% da viewport e tem o nosso sidebar aqui embaixo e o chat ocupando o máximo
de largura da nossa aplicação, que a gente passou um flex zoom para ele, ok? Voltando aqui para o nosso VS Code, a gente vai começar estilizando então o nosso header, beleza? Então aqui eu vou apagar esse H1 que a gente colocou, e o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar para ele uma tag header, que vai ficar por volta de tudo. Vou estilizar ela aqui, passando um flex, display flex. Vou querer que ela ocupe 100% da largura da tela. Vou passar um background índigo 800, que foi uma das cores que a gente fez a alteração na configuração do Tailwind. Vou passar uma altura aqui para ela de 48 pixels, então um H12, 12 × 4, 48. Vou passar aqui, eu quero que todos os itens fiquem centralizados, e um Justify Content Center também, ok? Aqui dentro eu vou estar passando uma div. Essa div eu vou fechar ela sozinha, porque eu quero que essa div ela ocupe só um espaço aqui da nossa tela, que eu vou dividir o nosso header em 3 partes, tá? Aqui eu poderia estar usando também um grid, mas eu vou estar usando um flex. Então eu vou passar aqui para ela um flex com a largura exata de 68 pixels, beleza? Isso quando tiver num tamanho de tela menor do que o largo. E aqui no largo eu vou querer que ele passe um máximo de largura de 428 pixels. Então cada vez que a gente vai diminuindo a tela, ele vai diminuindo de 428 até chegar aos 68 que a gente definiu aqui. Beleza? E vou passar uma largura máxima aqui. Ok? Abaixo a gente vai criar outra div, e nessa div a gente vai ter um label, e a gente também vai criar mais uma div que vai ser responsável pela nossa barra de pesquisa. Aqui dentro a gente vai construir a nossa barrinha de pesquisa. Então vou começar estilizando essa div aqui de cima. Vou passar para ela um flex 1, uma altura de 32 pixels. Vou passar aqui o item center, justify center, beleza? Eu quero tudo centralizado. Um rounded médio, que aí corresponde a um border radius de 6 pixels. E um plano de fundo, um BG índigo, um roxo bem mais claro. Então vou passar o 200 aqui para ela. Aqui nessa label eu vou incluir aqui o nome pesquisar. O HTML4 vai ser relacionado ao input search. E vou passar uma class name sr only, para ela ficar invisível aqui em tela, ok? Abaixo aqui a gente vai construir então a nossa barrinha de busca. Eu criei uma div. Dentro dessa div a gente vai ter uma outra div que a gente vai estar passando o ícone, e embaixo dessa div a gente vai ter o nosso input, ok? Ele vai ser do type text, beleza. Antes da gente continuar aqui a estilização, a gente vai estar utilizando uma biblioteca de ícones, que é a Phosphor Icons. Então a gente vai fazer a instalação aqui bem rapidinho, para a gente dar continuidade com as configurações. Então a gente vai rodar aqui no nosso terminal o npm install -save phosphor-react.
Enquanto ela instala aqui, vamos seguir com as configurações aqui. Dentro dessa div que vai ficar por volta da nossa barra de pesquisa, a gente vai passar um class name para ela. Ok. Aqui eu vou querer passar para ela um shadow SM, então um box shadow para ela, uma sombra e uma altura full, então uma altura de 100% aqui do tamanho que ela pode ocupar. Ok? Nessa outra div aqui a gente vai estar passando as seguintes configurações. A gente vai colocar um display absolute para a gente inserir o nosso ícone, a lupinha de busca, tá? Vou passar um inset y de 0, então isso aqui ele vai estar passando uma configuração de top 0 e bottom 0. Depois eu vou passar um left 0 para ele. Vou passar um pad left de 8 pixels. Quero que seja um display flex com os itens centralizados e um pointer event none. Ok? Dentro dessa div, então, a gente vai estar importando dentro do Phosphor Icons o ícone Magnifying Glass. Opa. Aqui eu vou importar, adicionar importação. Ok. Vou voltar aqui para nossa tela só para ver como é que isso está ficando, tá? Então aqui você já pode ver que ele está com a barra roxa, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa ajustar. Dentro desse ícone a gente vai estar passando uma propriedade que é da própria biblioteca, que é o size, onde a gente vai estar informando o tamanho desse ícone. Passar um size de 16 e vou passar um class name, uma classe aqui para a gente estar customizando a cor do ícone. A gente pode fazer através da classe, tá, usando o Tailwind. Aí para que a biblioteca ela puxe a cor que a gente quer estar utilizando, a gente poderia passar aqui um text neutral 600. Isso aí o próprio ícone ele já busca a cor que a gente definiu para o texto, caso a gente tivesse algum texto aqui. Outra coisa que a gente pode estar fazendo para customizar a cor é utilizar a própria propriedade aqui da biblioteca, que é uma propriedade colors, e dentro dele a gente passar a cor que a gente estaria utilizando, que nesse caso seria o 71717A, que é a mesma cor de cinza aqui do Neutral 600. Eu vou estar configurando com o Tailwind, isso aí tanto faz, ele vai funcionar da mesma forma, beleza? E vamos partir para o nosso input. Aqui dentro do nosso input eu vou estar passando para ele algumas coisas. Vou passar um name search para ele e um ID também. Isso aqui para ele ficar interligado com a nossa label, então quando a gente clicar na label ele já vem trazer o foco para o nosso input, ok? E aqui eu vou estilizar, passando aqui algumas classes. Eu quero que ele tenha, o nosso input ele tenha um plano de fundo transparente. Opa, esqueci de alterar aqui. Name não, aqui é ID e aqui é search. Beleza? Voltando então. Aqui eu quero que ele tenha um plano de fundo transparente, uma largura máxima, uma largura e altura máxima, beleza? Um padding lateral de 8, que corresponde a 32 pixels, tanto na esquerda quanto na direita, beleza? Aqui eu quero que quando ele esteja na
na largura de tela small, no breakpoint small, ele tenha um texto de tamanho SM, corresponde aí a 14 pixels, ao font size dele. Quero um rounded médio, então é um border radius de 6 pixels, a gente vai estar aplicando. Um focus, a gente vai passar para ele um right, um plano de fundo right. Então quando a gente der o foco aqui no input, ele vai alterar o plano de fundo de transparente para branco. Vou zerar aqui o outline dele, então vou dar um outline 0, outline aqui, outline, e vou passar uma mudança aqui na cor do placeholder. Eu quero que ele tenha uma cor índigo 800, ok? E aqui embaixo eu vou passar o placeholder com o título de pesquisar. Show! Então, deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês como está ficando. Ó, já mudou a estilização. Aqui a gente definiu aquela div que não tem conteúdo, ela fecha por si só. Beleza? Então, a gente definiu que a partir de um breakpoint ela vai ter um tamanho maior, depois ela diminui para, se eu não estou enganado, 68 pixels. E aqui a gente colocou para que a nossa barra de pesquisa ela tenha um flex 1, então ela ocupe o máximo de largura possível. Mas a gente ainda vai incluir uma outra div aqui que vai ter o avatar do usuário. Beleza? Então vou voltar aqui para o VS Code. Abaixo dessa div, que envolve aqui toda a parte de pesquisa, o botão de busca, a gente vai criar uma nova div. Dentro dessa div a gente vai ter um span com 3 pontinhos, que aí faz parte do menu lá da aplicação. A gente vai criar um botão que vai ficar a foto do usuário, tá? O avatar. Então aqui eu vou passar uma classe para ele, onde eu vou estar estilizando então com display flex. Aqui eu vou dar um máximo de largura de 254 pixels, ok? Quando ele tiver com o breakpoint XL, eu quero que esse máximo de largura ele seja de 428 pixels, então ele diminua, desculpa, ele aumente, e passa para ele uma largura máxima, uma altura máxima. Vou alinhar os itens ao centro, só que no Justify eu quero que ele seja alinhado ao final da nossa div. Então vou passar um flex end para ele, beleza? Vou passar um pad right de 8 pixels e um gap de 2 pixels para criar um espaçamento aí, desculpa, um gap de 2 que corresponde a 8 pixels para criar um espaçamento aqui entre esses 3 pontinhos e entre o avatar, o botão do avatar aqui que a gente vai customizar agora, ok? Nesse botão vou passar aqui um class name para ele com uma altura máxima, um padding lateral, aí a gente pode utilizar, como a gente vinha utilizando, o PL e PR para pad left e pad right, esquerda e direita, ou a gente pode abreviar isso para PX, tá? Esse PX ele vai aplicar para os dois lados. Então a gente vai passar um PX de 8 pixels e eu quero passar um hover para ele com um BG índigo de 900, tá bom? Aqui dentro do nosso botão a gente vai estar inserindo o avatar de cada usuário logado, beleza? Então eu vou estar importando aqui o avatar
que a gente criou, o nosso componente. E vamos ver isso aqui em tela, ver como é que tá ficando. Ó, se você observar, ele já customizou então a nossa barra, tem a barra de pesquisa aqui e ao lado tem o avatar e aqueles 3 pontinhos. Ele não alinhou aqui, deixa eu ver o que aqui tá faltando. Ah, vi aqui, eu coloquei para ficar com os itens end, na verdade é item center. Ok, então voltando, se a gente for olhar, agora sim tá alinhado, beleza? Então vamos customizar esse span aqui que a gente colocou, alterar a fonte dele. E aqui depois a gente vai partir para o nosso avatar, beleza galera? Deixa eu voltar aqui para o nosso VS Code. Aqui no nosso span, eu vou estar passando para ele algumas classes. Eu quero que ele tenha um texto branco, um text right, com a fonte semi-bold, beleza? E um tamanho de texto de 18 pixels, então text LG. E também quero que ele tenha um margem bottom de 12 pixels. Isso para ele ficar um pouquinho mais alinhado ao centro do avatar. Então vamos ver isso aqui, como é que ele ficou. Ó, ele deu uma leve subida aqui, ó. Se você ver, ele tem esse espaçamento de altura aqui no span. Então eu dei um margem bottom aqui de 12. Quando o avatar ficar aqui a foto do usuário, ele vai ficar bem alinhadinho ao centro. Ok, então se você vê, aqui já trabalha um pouco a responsividade, ó, até um certo ponto. Isso aí vai ser inclusive um desafio para vocês no final do projeto, para vocês adaptarem e melhorarem o máximo possível de responsividade aqui nas telas que a gente vem desenvolvendo. Então agora a gente vai partir para o nosso avatar. Basicamente a gente concluiu aqui o nosso header da nossa aplicação. A gente vai agora fazer toda a estilização do avatar. Então vou abrir ele aqui. Dentro do nosso avatar eu vou remover esse H1. E aqui eu vou começar da seguinte forma. Vou passar uma div, vai ficar por volta de tudo. Essa div eu quero que ela tenha uma altura e uma largura de 32 pixels, ok? O texto ele vai ter uma cor índigo 800. Vou criar um rounded full, então isso aqui é para ele deixar 100% redondo aqui, então é um border radius de 9.999 pixels. Eu vou passar um display flex, alinhar e justificar o centro, ok? O texto eu vou querer um texto XS com a fonte semi-bold. Essa parte de texto aqui que a gente está customizando é caso a gente queira, ao invés de utilizar a imagem do avatar, a gente coloque a abreviatura do nome. Então abreviar o nome, por exemplo, lá o Sobral ficar só o LS, tá? Então isso aí fica a critério de vocês. Então já vou deixar isso aqui pronto. Vou passar um position relative para ele e um uppercase para que, caso você opte por colocar as iniciais do nome, fiquem todas em maiúsculo. Aqui dentro eu vou passar outra div, que dentro dela vai ficar uma imagem, que eu vou optar por utilizar a imagem, tá? Se você quiser, você pode estar passando o nome do usuário, que vai vir direto do banco de dados, o usuário logado. Aqui eu vou dar um overflow hidden, que aí é para que a imagem ela não ultrapasse o tamanho aí dessa div, tá bom? E vou aplicar também um rounded full aqui para ela ficar 100% redonda.
dentro dessa imagem, para que a gente possa testar, eu vou estar usando o link aqui do meu GitHub. Então vou passar para ele aqui o meu GitHub com o final.png. Isso aqui ele faz com que ele puxe a imagem de usuário do nosso avatar do GitHub, beleza? Aqui eu vou passar aqui o nome de avatar do usuário. Eu vou salvar. Se a gente vier aqui para nossa aplicação, você já vê que ele trouxe o avatar do meu GitHub e basicamente a gente já está com o nosso header todo pronto, com a barra de pesquisa, o avatar. A única coisa que falta aqui é a funcionalidade para quando a gente clicar aqui no perfil, ele abre para a gente uma opção, um botão para sair da aplicação. Tá bom? Isso aí a gente vai customizar um pouquinho mais para frente. Uma última coisa que quase eu esquecia é dentro aqui dessa div, no canto direito do nosso avatar, eu vou estar incluindo uma bolinha com um check para informar que o usuário está online. Tá bom? Então, como é que a gente pode estar fazendo isso? Aqui dentro eu criei uma nova div. Dentro dessa div eu vou estar importando um ícone chamado check circle, lá da nossa biblioteca que a gente instalou. Esse ícone eu vou estar passando um size para ele de 14, um color diferente do que a gente vem utilizando. Eu vou passar um verde. Então vou passar aqui um 92 C353 e vou passar um edit fill. Por padrão, os ícones ele vem só com um contorno, então eu quero que ele seja todo preenchido. Então o verde ele vai ocupar 100% do ícone, não só as bordas. Tá bom? Ele vai ser aplicado para o preenchimento todo do ícone. Aqui dentro dessa div eu vou passar para ele o seguinte. Aqui eu vou passar um display absoluto. Quero que ele seja um position absoluto com um display flex. Alinhar aqui os itens ao centro. E vou passar um radius de menos 1, que corresponde a menos 4 pixels. E um menos bottom também de menos 1, que é um bottom de menos 4 pixels. Vou passar um rounded full para ele arredondar 100% a nossa div, e uma borda que a princípio eu vou deixar essa borda com a cor de fundo aqui, ó, que a gente utilizou para a nossa barra, o nosso header, que é o índigo 800. Ok? Mais pra frente a gente vai utilizar aqui uma condicional, porque a gente vai reaproveitar esse componente avatar em outros locais da nossa aplicação. Então a borda ela vai alterar um pouquinho a cor de acordo com o local que ela vai ser utilizada. Então deixa eu voltar aqui para nossa aplicação. Então se você observar que ele já traz, ó, deixa eu aplicar o zoom, ele trouxe a borda, beleza? Só que a gente ainda tem um espaço aqui entre a borda e o ícone. O que é que falta aqui para a gente deixar isso 100%? Vou voltar aqui para nossa tela. A gente só esqueceu de aplicar uma borda e um background também com a mesma cor. Então se eu aplicar aqui um background índigo 800 e voltar lá para nossa tela, vocês vão ver que já foi o problema foi resolvido. Então ele dá esse efeito aqui como se fosse um pouquinho vazado, beleza? Então ele traz a imagem e um checkzinho do status online aqui do usuário. Então isso aí a gente já finaliza a nossa criação do componente header. Então a gente criou o componente header com responsividade, a nossa barra de busca e um componente à parte que vai ser reutilizado, que é o componente de avatar. Beleza, galera?
No próximo vídeo aí vocês fiquem ligados que a gente vai estar fazendo a criação dos componentes de chat. Então toda a parte aqui do chat que vai ficar ocupando o maior espaço aqui da tela. E também a gente vai criar o sidebar. Vai customizar o chat e o sidebar na próxima aula. Então fica ligado aí e acompanha essa playlist que vai ser muito massa.